Oi pessoal, eu sou Roberto Monteiro, sou ator e dublador e hoje nós vamos comentar o caso da volta do Monark. Eu queria assistir um trechinho com vocês, tá bom? Pra gente analisar e a gente concluir algumas coisinhas que eu acho que o pessoal interpreta de uma forma meio complicada. E não só nesse podcast, e não só o Monark, mas muitas pessoas, né? Porque depende muito da régua que a gente vai medir o peso das coisas, as situações. Tem muita coisa que a gente tem que analisar. Então vamos juntos nessa. Isso aqui, acho que todo mundo já tá sabendo, né? O Monark, ele fez apologia ao nazismo em um dos últimos podcasts. Isso causou perda de patrocínios para os estúdios Flow. Tiveram que desligar o Monark da empresa. O Igor vai comprar a parte dele para os estúdios continuarem. Eles empregam mais de 80 famílias, então eles vão... É a decisão mais sábia diante da visão empresarial. Mas vamos analisar mais a fundo a atitude e as consequências da fala do Monark. É isso que eu quero discutir aqui com vocês hoje. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um penso. Ele tem uma percepção de que para ele, liberdade, para existir a liberdade condicional, tem que ser permitido tudo. Eu concordo nisso em partes. Nós devemos deixar todo mundo falar. Eu sou contra a censura, porque é quando a pessoa fala que a lei consegue agir e falar: opa, isso aqui não é legal, essa ideia não é boa. Isso aqui evoluindo pode causar situações catastróficas. Por que eu estou falando isso? Nesse comecinho ele fala que por ele deveria existir sim a liberdade de tanto dos extremos, esquerdas e direitas terem liberdade para expressar as suas ideias, porém, ideias que vão contra a vida de alguém devem ser cessadas. Vamos continuar. Acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela liberdade... É aqui que o monarca peca, né? Ele fala que por ele deveria existir o partido nazista reconhecido por lei. Primeiro vamos analisar a situação, né? Se um comentário desse fosse falado em uma mesa de bar, provavelmente teriam represálias, mas não consequências deste nível. Por quê? Porque ele é um influencer. Quando você é alguém que influencia pessoas, a sua opinião ela tem um peso muito grande nas atitudes das pessoas. E qualquer tipo de influencer, até digo em questão de políticos, porque nesses últimos anos, no Brasil cresceu muito o movimento neonazista, se eu não me engano foi 270%. Nos Estados Unidos, quando o Trump estava no poder. Na Ucrânia, o partido neonazista, inclusive contra russos. Então, para vocês verem o quão é perigoso a gente permitir que ideias que vão contra a vida das pessoas sejam cultuadas. Se isso fosse isso não pode ser permitido por lei em uma democracia. Por quê? A democracia, ela pressupõe-se um debate de ideias. Se alguém radical que tem ideias contra a sua existência assume o poder do país, você não vai conseguir debater ideias. Porque ele não debate ideias, ele radica ideias. E a ideia dele é erradicar a sua existência. Então, entende por que a gente não pode permitir esse tipo de pensamento ser proliferado? Imagina com a audiência que o Monark e os estúdios Flow têm. Se não é feito nenhum tipo de punição e represálias, não só dos patrocinadores, como do público e como da sociedade no geral. Se as pessoas concordam com esse tipo de ideia e sendo permitido por lei, o que iria acontecer? Nós temos a história que mostra isso pra gente. A ascensão do Hitler, que demorou uns 10 anos mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler era um espião do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha e acabou se encantando por aquela ideia do nacionalismo alemão. E foi ganhando mais força e mais pessoas com os anos. E o partido do Hitler foi eleito democraticamente. E ele acabou com a democracia.
É louco da gente pensar isso, né? Porque, claro, a democracia tem aquele pressuposto de debate de ideias, da liberdade de ideias, que é importantíssimo a gente ter esse contraste, porque se não são as ideias diferentes, a sociedade não cresce. O status quo fica ad eternum, fica para sempre. A sociedade não evolui. Então, é importante a gente permitir que as pessoas falem. A liberdade incondicional não existe, porque a minha liberdade acaba onde começa a sua. Porém, é importante a gente saber que as falas têm consequências. Você pode falar o que você quiser, porém, se for um crime, você vai ser punido. Se você está indo contra a raça, contra a religião, contra a existência de alguém, isso é um crime no Brasil. Tem países que... Isso é um crime no Brasil, vamos ficar no Brasil. É um crime no Brasil, então você vai ser punido. Vamos continuar para ver se tem mais coisas pra gente comentar aqui. Expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população. O Monark tem um ponto interessante. As pessoas não têm o direito de serem idiotas. Nos anos de carreira do Monark, desde a época que ele gravava Minecraft no YouTube, eu nunca vi uma atitude dele ser contra a existência de alguém. De judeus, de negros, de qualquer coisa que seja, qualquer tipo de pessoa que seja. Ele estava alcoolizado, a gente tem uma falsa impressão de que o álcool, você falou enquanto estava alcoolizado, era aquilo que você pensava. Não necessariamente, porque o álcool tira o nosso senso de moral e ética. Você não consegue filtrar e pensar sobre aquilo que você está falando. Né? Inclusive, tem muitas vezes que o Monark fala enrolado e ele nem consegue continuar raciocínio. Por que eu estou levantando isso? Para a gente analisar de fato todos os pontos importantes que chegou ele a falar aquilo. Para a gente ser o mais justo possível baseado nos fatos. E aí ele falou que as pessoas não têm o direito de serem idiotas. É claro que tem. E é importante a gente mostrar que isto é idiota para a gente comparar. Então isto aqui é bom e isto aqui é ruim. Porque o ser humano só se reconhece o eu, aí vamos para a psicologia, a partir do outro. Se eu não tivesse a consciência do outro, eu sou diferente, eu não teria consciência do eu. Então, a gente entende o mundo a partir de comparações. Isto é um copo, isto é um vidro de remédio. Então são diferentes. Então esse aqui é um copo, mas o formato é um pouco parecido. Mas não, isso aqui é um copo. Pelo formato, o que ele carrega. Poderia pôr água aqui? Poderia ser um copo? De certo ponto de vista, sim, um arquétipo, né? Mas é só um exemplo besta que eu tô dando pra gente ilustrar a importância de ter ideias, né? A censura, de fato, é muito perigosa e eu sou contra qualquer tipo de censura. Porém, quando trata-se de um crime, deve ser punido. Pra gente não deixar esse tipo de ideia ser alavancada e aquilo se torne genocídios e coisas que a gente já viu no longo da história. A história é importante a gente estudar e ler e ver a história, porque ela nos mostra o que pode vir a acontecer de novo. E a gente tem que impedir que atrocidades como aconteceram no passado venham a acontecer novamente. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, onde difere a liberdade do outro. O Monark, ele não consegue ter um discernimento de que liberdade existe, ainda que não seja incondicional. Pra ele, ou é 8 ou é 80. É liberdade, então é 100%. Até bati no meu fone. É 100%. Se tem uma censura, não tem liberdade. De certo ponto de vista, ok, essa parte da censura, mas ele não consegue entender o potencial poder de um pensamento que vai contra a existência do outro, que seja de fato um perigo. Para eles são só ideias que não fazem mal. Para ele não tá ligado a ideia com a ação de matar alguém. É por essa falta de discernimento dele que ele tem essa ideia equívoca. E a partir disso, foi mesmo as pessoas explicando, eu não acho que ele tenha se sentido culpado. Porque você se sente culpado, ou você entende que você errou a partir do momento que você entende o seu erro.
quando você racionaliza, então isto é errado por causa disso. Eu não tinha visto, eu não entendia. Ok, entendi. Puta, não é verdade, né? Pô, pessoal, desculpa. Eu não tinha entendido esse ponto, é verdade. A consequência, né? Uma história. Entende? Só que como ele não tem esse discernimento, parece que de fato ele. Mas não, se a gente analisar o histórico dele, ele nunca fez menção e apologia ao nazismo contra a vida das pessoas. É a falta de discernimento que faz ele cair nesse pecado. Do outro. Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de... Você vai matar quem é anti-judeu? O monarca fala. Tudo aquilo que a gente já conversou, né? A gente já acabou resumindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente... de ideais. Judaísmo é uma identidade. É uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar é sempre válido. É tudo aquilo que a gente conversou, né? A gente acabou resumindo o vídeo um pouco antes. Mas é isso. Eu não acho que o monarca é uma má pessoa, eu não acho que ele faz apologia ao nazismo, que ele odeia negros, que ele odeia pessoas, judeus, ciganos, não. Mas ele naquele momento foi infeliz pela bebida, por falta de estudos, de entendimento, de uma série de fatores. Tem que ser punido, porque ele falou aquilo, e ele não tem o peso do como a palavra de alguém como ele, que alcança milhões de pessoas, pode causar, como a gente citou os grupos neonazistas crescendo no Brasil, na Ucrânia, nos Estados Unidos, nos últimos tempos, e o quão perigoso isso pode ser para a sociedade, para o mundo, tentando lutar contra pessoas que querem e acreditam que tem existências que são mais fortes, que são mais poderosas, são mais puras, ou seja lá o que for, que outras. Né? Tanto que foi provado já cientificamente que não existe genética, não existe raça superior a outra, não tem nada a ver isso. Então é isso, pessoal, essas são as minhas considerações, espero que vocês estejam gostando da minha volta, primeiro vlog voltando com vocês aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do caso do monarca. Vocês acharam que foi uma atitude muito grave removê-lo dos estúdios Flow? Vocês acham que a punição não foi adequada? O que vocês pensaram e pensam ainda sobre o caso Monark? Se inscrevam também aí no canal, que eu vou ficando por aí. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!